Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15. Abra sua Bíblia. Profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15, que nos diz a poderosa palavra de Deus. Além disto, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel, e Davi desceu, e com ele os seus servos, e lutou contra os filisteus, e Davi ficou muito cansado. Glória a Deus. Diga comigo: a geração de Abisai. Pronto. Glória a Deus. Meus amados irmãos, lemos a palavra de Deus, precisamente o livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, e fizemos menção apenas do versículo de número 15, e é bem verdade que nesse texto nós encontramos alguns personagens bíblicos, e o personagem principal deste livro é o rei Davi. Quando nós falamos de Davi, vale salientar que Davi ele ficou conhecido no cenário bíblico e precisamente no meio evangélico, a partir do momento, em duas situações, a partir do momento que Deus fala com o profeta Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 1 a 13, quando nós observamos que ali houve uma grande necessidade, pois segundo a Bíblia, o primeiro rei de Israel, por nome de Saul, ele tinha desagradado, desobedecido a Deus, e Deus agora de uma forma extraordinária, segundo a Bíblia, ele fala com o profeta Samuel, e ele vai até a casa do pai de Davi. Davi, só para que os irmãos tenham uma pálida ideia, ele tinha 7 irmãos, e Davi ele era o 8º filho de Jessé. Davi, segundo a Bíblia, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E é bem verdade que quando o profeta ele chega na casa do pai de Davi, a intenção era ungir a quem aquele Deus tinha determinado. Pois quando Deus ele fala com o profeta, nós vamos observar que Deus não vai dizer quem é a pessoa para ser ungida. Apenas Deus vai conversar com o profeta e vai dizer para ele: vá até a casa de Jessé, o belamita, porque dentro dos seus filhos eu me tenho provido de um rei. E a Bíblia diz que o profeta, ele vai agora encher o seu vaso de azeite, porque era uma ordenância divina. E é interessante que quando ele chega na porta da cidade, a Bíblia diz que os anciões, eles saem na porta da cidade e faz uma pergunta para o profeta Samuel, se era de paz a vinda dele aquele lugar. Automaticamente os irmãos conhecem a história, que o profeta Samuel ele vai dizer: a minha vinda ela é de paz, porque eu vim sacrificar ao Senhor. A partir deste momento o texto vai dizer que ele vai agora até a casa de Jessé e vai levar Jessé e a seus filhos ao sacrifício, que era uma ordenância divina. Mas nós vamos observar que, partindo desse pressuposto,
O texto vai dizer que ali começa a passar os filhos de Jessé diante do profeta. E é interessante que o profeta Samuel, quando vai passando Eliabe, um moço de aparência, um moço de estatura, a Bíblia diz que ele diz assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas a Bíblia diz que Deus fala de alto a baixo e diz assim: não é este a quem Deus escolheu. A partir deste momento o texto vai dizer que o profeta Samuel, ele olha para Jessé e faz a seguinte pergunta: acabaram-se os mancebos? Jessé vai responder a pergunta do profeta e ele vai dizer: ainda falta o menor. E a pergunta era: onde era que Davi estava? Eu não gosto muito quando a pessoa diz assim, que quem não é visto não é lembrado. Mas eu entendo que quando Deus, em uma visão espiritual, Ele tem algo na vida de alguém, Ele pode estar aonde Ele estiver. Dos olhos de Deus ninguém se esconde. A Bíblia diz que a mensagem ela chega aonde está Davi. E é interessante que Davi, ouvindo que o profeta estava dentro da sua casa, ele vem porque Davi estava tomando conta de algumas ovelhas. E é interessante que quando ele chega, ele encontra o profeta com um vaso de azeite nas mãos. E o texto vai dizer que o Espírito de Deus, ele vai agora tomar o profeta e vai derramar aquele azeite na cabeça de Davi. E eu acho lindo, eu particularmente, Jéssica, eu acho lindo quando o texto de 1 Samuel 16 vai dizer: e daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E é interessante porque uma coisa é Davi está tomando conta de algumas ovelhas sem a unção de Deus. Outra coisa é você estar no lugar com a unção de Deus. Quando Davi recebe aquela unção através do profeta Samuel, nós entendemos à luz da Bíblia que tudo que é ungido muda de valor. Eu falei que tudo que é ungido muda de valor. A Bíblia diz que Davi agora volta, após a unção, a consagração que o profeta fez na vida de Davi, ele volta justamente para o lugar aonde ele estava, aonde Davi, ele tinha convicção no Deus ao qual estava lhe ungindo, no Deus ao qual estava lhe separando. E o que é que nós vamos aprender? Que Davi volta para tomar conta das ovelhas. Mas diz a Bíblia que os irmãos de Davi, ele é levado agora à batalha. 3 irmãos de Davi, eles vão ser convocados para uma guerra. E diz a Bíblia que quando eles chegam na guerra, a Bíblia diz que por um espaço de 40 dias se levantava um homem, um gigante, e dizia: dá-me um homem, se porventura ele me vencer, todos os filisteus vai se dobrar perante os filhos de Israel. Porém, se este homem eu o vencer, toda Israel, todo o povo de Deus vai ter que se dobrar e servir aos filisteus. A Bíblia vai dizer
que o pai de Davi chama Davi e manda ele saber como é que está os seus irmãos na batalha. E o que é que vai acontecer quando Davi vai se aproximando? O gigante se levanta, porque diz a Bíblia que este gigante ele era um filisteu. Nós vamos observar nos anais da história que quando este povo filisteus, em todas as épocas, em todos os momentos, sempre se levantaram contra o povo de Deus. E o que é que nós vamos aprender? É que quando Davi chega no campo de batalha, aquele gigante se levanta. Mas como eu falei, quem tem a unção é diferente. E o que é que vai acontecer? Davi agora vai desmerecer aquele gigante. Davi, quando olha para aquela afronta, ele vai dizer: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o que é que eu vou aprender aqui? Que Davi não coloca em xeque-mate o seu nome, porque Davi não se deixou se levar. O nome que estava sendo, glória a Deus, ridicularizado, não era o nome de Davi, não era o nome de Israel, mas era o nome do próprio Deus de Israel. Olhe para cá. Alguém pode até se levantar contra a tua vida, alguém pode até pegar você e fazer o teu nome de chacota, mas uma coisa é mexer com você e outra coisa é mexer comigo. Mas quando mexe com Deus, ele se levanta do trono para agir. Quem crê nisso? Olhe para o seu irmão e diga assim: uma coisa é você mexer comigo, agora é você mexer com Deus que eu sirvo. Se prepare, porque quando ele se levanta, não fica nada de pé diante dele. Aí nós vamos aprender que Davi agora vai ser convocado pelo rei Saul a vestir as suas armaduras. E o que é que nós vamos aprender? Que Davi rejeitou as armaduras de Saul e foi para o campo de batalha. Com que, pregador? A Bíblia diz que Davi, ele vai descer ao ribeiro, e quando chega no ribeiro, Davi pega 5 pedrinhas. Glória a Deus, porque quando Deus quer dar vitória é assim. Ele usa as coisas improváveis. Você não entendeu, vou dizer de novo. Quando Deus quer dar vitória é assim. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Glória a Deus. Eu não sei qual é a forma, o método, o que é que Deus vai usar para te dar vitória, mas eu creio esta noite que a promessa de Deus na tua vida ainda está de pé. Você crê? Então diga assim: eu não sei o que é que Deus vai usar, não sei a quem Deus vai usar, mas Deus pode usar as coisas improváveis. Aquela que alguém diz assim: não é por aí não, mas Deus está dizendo é por aí. Aquela que alguém está dizendo: essa forma não tem jeito, mas Jesus é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. Glória a Deus. E o que é que vai acontecer? Davi agora vai derrotar o inimigo na direção de Deus. E a Bíblia diz que Davi sobe o ribeiro, pega uma pedra. Eu falei uma pedra, de 5 ele pegou apenas uma pedra, e ele agora vai colocar na sua funda de pastor e vai girar. E quando Davi gira aquela pedra, a Bíblia diz que ele solta e bate na fronte, na testa do gigante. E o que é que acontece? Ele cai por terra. Você crê que o gigante vai cair por terra? Não, você não entendeu não, sangue e fogo.
Você crê que o gigante vai cair por terra? E não somente caiu, mas com a sua própria espada, Davi agora vai cortar a cabeça do gigante. Quem entendeu isso aqui? E o gigante não vai só cair, não. O gigante vai morrer. Porque nós servimos a um Deus vivo. Este Deus vivo, Ele fez os céus, a terra e aqueles que nele habita, ou que nela habita. Este Deus, glória a Deus, que é vivo, é santo e é poderoso, Ele traz à existência o que não existe, como se já existisse. E o que é que vai acontecer? Deus deu uma grande e esmagadora vitória. A vida de Davi foi de vitória em vitória, vitória em vitória. Mas os anos passaram e naquela família alguém esperou uma oportunidade de vingança. Mas a minha Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Não só ele esperou, mas o texto vai dizer que Ibis-Benob, que era irmão, descendente de Rafa, ele não só esperou, mas ele se preparou para o momento. E qual era o momento? Esperar o rei Davi cansar. Diga comigo, até os valentes se cansam. Porque uma coisa é você conhecer Davi no auge, uma coisa é você conhecer Davi descendo o ribeiro, subindo com pedra, derrubando o gigante e matando o gigante. Mas o tempo passou, e com o tempo agora, Ibis-Benob, que era um descendente de Rafa, ele espera o momento certo. Davi agora vai para a sua última batalha. Eu falei, a última batalha. Por que a última? Porque o capítulo de número 23 vai dizer: estas são as últimas palavras de Davi. Davi já era uma pessoa muito idosa, já não tinha mais aquela vitalidade, já não tinha mais aquela força. Olhe para cá, você pode ser o crente mais espiritual da igreja, você pode ser o crente que mais ora, mas vai chegar um dia que você vai sentir essa necessidade que Davi sentiu. Quem era Davi? Rei. Quem era Davi? Ungido. Quem era Davi? Guerreiro. Quem era Davi? Separado. Porém, nesta guerra, Davi lutou com tanta força, com tanta veemência, que diz a Bíblia que após ele lutar, no campo de batalha, Davi cansou. Mas sabe o que Deus fez? No momento em que Davi cansou, o texto vai dizer que entra em cena quem pregador? Abisai. Quem era Abisai nesse texto? Abisai nesse texto, ele era um dos valentes de Davi. Segundo alguns eruditos bíblicos, vai dizer que Abisai, ele era parente, era primo de Davi. Porém, como é que nós vamos falar de Abisai? Qual é a referência que nós temos de Abisai? Abisai nós podemos conhecer ou dar um título a ele como o servo ou soldado leal. É aquele que quando você cansa, ele diz assim: eu estou aqui. A lealdade é o que nós estamos precisando nesses últimos dias. Qual a classificação que eu dou a Abisai? Ele era
bravo, ele era de guerra, ele era valente. Ou seja, eu creio que ele falava assim: Davi, o que der para você, dá para mim. Quando é que Deus levanta Abisai, pregador? Deus levanta Abisai no momento em que ninguém espera. O momento aqui era de guerra, o momento aqui era de luta. Abisai, ele era perceptivo. O que é uma pessoa perceptiva? Ele observa o ambiente aonde ele está. Não somente a vida dele estava em risco, mas estava em risco aqui a vida do rei. E Abisai era esse servo leal, bravo, valente. Quando ele observou que a intenção de Ibis-Benob, que era irmão de Golias, parente de Golias, ele queria intentar contra a vida do rei, aí ele se levantou, ele tomou a frente. Porque eu falei no começo que uma coisa é mexer comigo, outra coisa é mexer com Deus que eu sirvo. E este Deus levanta Abisai no momento certo. Por quê? Porque a vida do rei estava em perigo. Glória a Deus. E o texto vai dizer que Abisai, ele observou que Davi estava cansado. Ele observou que Ibis-Benob, a intenção era matar Davi com uma espada nova. O reino das trevas é assim, eles sempre estão se renovando, mas a igreja sempre está na frente do reino das trevas. Glória a Deus. Ele queria inaugurar aquela espada em quem? Em Davi. Mas o texto vai dizer aqui que Abisai, filho de Zeruia, socorreu, foi de encontro ao filisteu, o feriu e o matou. Eu disse, ele foi de encontro, feriu e o matou. E sabe, após esta grande vitória, o texto vai dizer que agora houve outras batalhas, outras lutas. Se reuniram os soldados e disseram assim: meu rei, nunca mais o Senhor vai vir com a guerra com a gente. A partir de hoje, quem vai guerrear somos nós. Porque eles notaram que o rei naquela guerra tinha cansado. E qual era o objetivo? Eles disseram: nós não queremos que a lâmpada de Israel se apague. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Quem disse isso foi Jesus. E eu observo aqui que eles começaram a cuidar do rei. Davi era o referencial. Eu disse, Davi era o referencial. A Bíblia diz que é melhor que vá dois, porque se um cair, o outro levanta. A partir daquele momento, eles disseram: mestre, meu rei, o senhor não vai mais para a guerra não, porque nós não queremos te perder. Glória a Deus. Olhem para cá. Deus não quer e não vai te perder. Se precisar, Ele vai levantar alguém leal,
alguém que você possa contar com ele, não só quando você esteja na bonança, mas quando você estiver também na escassez. Conte comigo. Lealdade é o que nós estamos precisando. A Bíblia diz: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas se contra os principados. E nós temos que derrotar um gigante todo dia. Mas quando você estiver cansado, que você não puder mais lutar, aí Deus vai levantar Abisai, pessoas leais, que você possa contar com ela e ela possa contar com você. Uma pessoa leal é assim: o que der para você, dá para mim. Glória a Deus, que Deus abençoe. Mas eu quero saber aqui onde está a primeira pessoa para Jesus. Tem alguém aqui para Jesus?